Questão número 9 do simulado de direito penal referente a noções fundamentais. Com base no que dispõe a Constituição Federal, quanto ao direito penal, assinale a opção correta. Letra A. Não se permitem penas de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento, cruéis ou de morte, salvo essa última em caso de guerra declarada. Letra B. Por ser uma pena pecuniária, a multa pode ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra eles executada, até o limite do valor do patrimônio transferido. Letra C. A escolha do estabelecimento onde o agente cumprirá pena restritiva de liberdade depende de aspectos como periculosidade do delito, aptidão para o trabalho, idade, escolaridade e sexo do apenado. Letra D. É permitida a extradição do brasileiro naturalizado que pratique, após a naturalização, crime comum ou crime de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Letra E. Constituem crimes inafiançáveis e imprescritíveis o racismo, a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos. E então, pessoal, qual que é a alternativa correta? Temos que a alternativa correta, o item correto, é a letra A. Não se permitem penas de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento, cruéis ou de morte, salvo no caso, nesse último caso, no caso de guerra declarada, pena de morte no caso de guerra declarada. Verifica-se que o princípio da limitação das penas ou o princípio da humanidade das penas é o rol disposto no artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 47, que ele traz o seguinte: traz determinados tipos de pena que são terminantemente proibidas pela Constituição, que são elas a pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, pena de trabalhos forçados, pena de prisão perpétua, pena de banimento e penas cruéis. Então é o seguinte, essas vedações dispostas aí no inciso supracitado da Constituição, trata-se de cláusula pétrea, trata-se de direitos fundamentais do cidadão, que não podem ser restringidos ou abolidos por emenda constitucional. Então, desta forma, apenas com o advento de uma nova Constituição é que seria possível falarmos em aplicação destas penas no Brasil. No momento, não é possível. Elas são terminantemente proibidas. Quanto à letra B, verifica-se que o item está incorreto. De acordo com o princípio da intranscendência da pena, ou o princípio da personificação da pena, ou ainda o princípio da responsabilidade pessoal da pena, esse princípio constitucional do direito penal, ele está previsto no artigo 5º, inciso 45, estabelecendo isso da Constituição, estabelecendo que a pena não passará da pessoa do apenado. Ou seja, esse princípio impede que a pena ultrapasse a pessoa do infrator. Entretanto, como se pode extrair do próprio texto constitucional, nada impede que os sucessores do condenado falecido sejam obrigados a reparar os danos civis causados pelo fato. Porém, temos que ter sempre em mente que a multa, ela não é obrigação de reparar o dano, pois não se destina à vítima. A multa é uma espécie de pena e, portanto, não pode ser executada em face dos herdeiros, ainda que haja transferência de patrimônio. Então, nesse caso, com a morte do infrator, extingue-se a punibilidade, não pode ser executada a pena de multa. Tenham sempre em mente, o que é possível é a reparação, é possível a reparação dos danos civis, certo? A reparação dos danos civis, sim, é possível que seja realizada. Agora, no que diz respeito à multa, não é possível, porque a multa é uma espécie de pena, gravem bem isso.
No que diz respeito aos outros itens também, temos aí a letra C, o princípio da individualização da pena, ele consiste em dividir a pena em 3 espécies distintas, quais sejam legislativa, judicial e administrativa. Então, isso é em relação a cada caso concreto. Além do mais, o artigo 5º da Constituição Federal, ali no inciso 48, é considerado também uma outra indicação clássica no sentido do princípio da individualização da pena, uma vez que estabelece que o cumprimento da pena em estabelecimentos distintos de acordo com as características do preso, certo? A letra D também incorreta. De acordo com o artigo 5º também da Constituição, o inciso 51, nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, caso pratique crime comum antes da naturalização. A letra E, verificamos o seguinte: de acordo com as vedações constitucionais aplicáveis a crimes graves, a Constituição Federal, especialmente em seu artigo 5º, inciso 42 ao inciso 44, prevê uma série de vedações, quais sejam imprescritibilidade, inafiançabilidade, então que são aplicáveis a determinados crimes por sua especial gravidade, ou seja, de acordo com a gravidade do crime. Então temos que o seguinte: a inafiançabilidade, todos os crimes listados no artigo, então temos o racismo, ação de grupos armados, tortura, tráfico de drogas, terrorismo, nos crimes hediondos, são, portanto, inafiançáveis. Imprescritíveis são aqueles os crimes de racismo e de ação de grupos armados. E também a vedação de graça e anistia aos crimes hediondos e equiparados, quais sejam os crimes hediondos e os equiparados, que é tortura, terrorismo e tráfico de drogas. Nesses aí, a vedação de graça e anistia. Então é isso, pessoal.